48. Gênesis 48, nós leremos até o versículo 10 e depois o restante ao longo da exposição. Diz assim a palavra do nosso Deus: Passadas estas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e assentou no leito. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: Eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com o meu pesar Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Quem são estes? Respondeu José a seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus bendito, nós estamos alegres pelo privilégio que temos, ó Deus, de estarmos ajuntados aqui, reunidos na Tua presença. E, ó Deus, em torno da Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, que trouxe vida a nós, que deu vida aos nossos ossos, deu vida às nossas almas. Ó Deus, a mesma palavra pela qual Cristo tem governado a Tua igreja em todos os tempos, e que hoje se coloca erguido, ó Pai, com o Seu trono posto diante de nós, com a Sua realeza, ó Deus, para governar os corações dos Teus filhos e filhas, ó Pai, por meio da Tua palavra, por meio desta Tua palavra, ó Deus, reservada a nós para esta noite, para nos instruir, nos corrigindo, nos confrontando, ó Pai, e animando as nossas almas com o Santo Evangelho. Ó Deus, com a palavra de Cristo, que nos faz olhar para o futuro, que nos faz contemplar a esperança dos mortos, da ressurreição, da volta do Senhor Jesus e da inauguração definitiva, ó Pai, do reino da glória. Ó Deus, que este seja um momento, ó Deus, de graça e de glória para o Teu povo. Que o Senhor os encha, ó Pai, da Tua graça, e que o Senhor os faça contemplar a glória de Cristo e sair daqui, ó Deus, cheios da esperança do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Meus irmãos, em 1862, um autor conhecido chamado Victor Hugo escreveu um romance famoso, muito famoso, chamado Os Miseráveis. Os Miseráveis, além da grande notoriedade como um romance, como um livro, se tornou uma história adaptada para o cinema, para musicais, como um célebre musical da Broadway. E é sem dúvida nenhuma, obra que tem marcado muita gente que se permite assistir e prestar atenção na história que é contada. A história é sobre um homem chamado Jean Valjean, um homem cuja vida inteira foi enquadrada por 2 ocasiões em que ele rouba alguma coisa. Muito cedo, o Jean Valjean,
Ele, jovem, ele rouba um pão para alimentar os filhos de sua irmã. Ele é pego, é condenado, é aprisionado. E ali preso, ele passa a estabelecer uma conexão com um outro homem. Um homem chamado Javé. Um inspetor de polícia que implica com Jean Valjean. E que resolve passar o resto de sua vida o perseguindo. E de todas as formas, ele o persegue, tentando trazê-lo de volta para a prisão. Javé, ele é representante nessa história de uma forma impiedosa, ou de uma natureza impiedosa da lei. Sempre tentando trazer Valjean de volta para a prisão. E a mentalidade, o pensamento de Javé é de que um condenado é sempre um condenado. Essa é a sua perspectiva. Na segunda vez que Jean Valjean rouba alguma coisa, a situação é bem diferente, é muito diferente. Depois de Jean Valjean ter sido libertado após cumprir pena de prisão e estando em liberdade condicional, ele precisa de ajuda. E alguém que lhe dá algo para comer vai ser de muito mais do que ajuda. Ele recebe comida, um lugar para ficar. Ele encontra este refúgio em uma igreja. Um bispo traz a ele estas expressões graciosas de acolhimento e de alimento. O bispo dá comida, lugar para ele dormir, abriga-o naquela noite. No entanto, apesar da gentileza, da grande gentileza e graça desse bispo, Jean Valjean, ele sai no meio da noite e rouba os castiçais de prata da igreja. Mais uma vez, Jean Valjean é preso, e sendo preso pelo Javé, ele é levado de volta ao bispo, e é obrigado a prestar contas por seus crimes diante daquele bispo. Mas o bispo não aceita a natureza impiedosa de Javé. E ao invés de dar sustentação a Javé, ele diz: não, eu dei estes castiçais de prata a Jean Valjean. E ele até diz mais, ele diz: olha, Jean Valjean, você esqueceu um dos castiçais que eu também lhe dei. Ele dá a Jean Valjean o que ele não merece. O bispo, ele dá graça a Jean Valjean naquele momento. E isso, meus irmãos, passa a ser algo modificador, incrivelmente modificador da vida e dos rumos de Jean Valjean. A partir daquele momento, a vida de Jean Valjean nunca mais foi a mesma. Ele foi cativado por esta ideia de graça e ele agora vai ver o resto da sua vida a partir do reflexo desta graça. As duas cenas de sua vida, dois roubos, eles dão a impressão de algumas coisas que são importantes para nós. São boas ilustrações de como nós deveríamos pensar, refletir sobre muitas coisas. Na primeira delas, nós vemos ele roubando para alimentar as crianças. Isso, meus irmãos, diz muito sobre a maneira como nós refletimos, pensamos, analisamos o nosso pecado. Nós muitas vezes, sob este mesmo argumento, veio para alimentar as crianças. Ah, mas você não entende as minhas circunstâncias, você não entende as minhas justificativas. Isso é uma forma de nós reduzirmos o padrão da lei para justificar as nossas ações. E está presente em Os Miseráveis. Na segunda cena, nós somos apresentados a uma outra coisa. Nós somos lembrados que é uma coisa terrível retribuir o mal quando alguém nos estende o bem. E Deus nos concede o bem. E todos nós retribuímos com o mal, com o pecado, o bem que nós recebemos do nosso Deus. Mas Deus, Ele não nos chama para justificar o que nós fizemos.
Assim como aquele bispo não esperava que o Jean Valjean explicasse o porquê ele tinha feito aquilo. Deus nos chama para não depender de nada além de sua misericórdia e de sua graça. Foi isso que mudou a vida de Jean Valjean. A graça de Deus replicada, reproduzida no comportamento daquele bispo. E da mesma maneira nós estamos aqui vendo por todo o livro de Gênesis, Deus exibindo este mesmo padrão de graça como sendo a única maneira pela qual Ele lida e Ele trata com o pecador. Não nos chama para que venhamos a justificar as nossas ações. Mas Deus tem chamado os homens na Escritura, por meio do seu Evangelho, tão somente para que eles possam aceitar a oferta de misericórdia e graça que Deus tem feito por eles. É o que nós ouvimos por toda a Bíblia, é o que nós ouvimos no Evangelho, é o que, por exemplo, nós ouvimos no Salmo 32, quando Davi diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E agora nós estamos diante de Gênesis 48, onde isto acontece para Jacó. E não mais agora na vida que ele mesmo destacou no domingo passado, como a vida das más peregrinações, de longas peregrinações e peregrinações boas. Agora este homem pode dizer no momento de sua morte, no ocaso de sua vida, que de fato a graça o alcançou, o mudou. Nós sabemos que a vida de Jacó é a história de um canalha. Ele é um homem que peca de muitas maneiras, muitas vezes, contra muitas pessoas ao longo de sua vida. No entanto, Jacó, ao contrário de Jean Valjean, ele não é transformado na primeira vez que Deus concede a ele a graça. Ao invés disso, ele continuou precisando da graça de novo e de novo. Ele continua falhando e ele continua pecando. E Deus estende a ele a sua graça novamente. Foi o que nós acompanhamos sobre este homem até o domingo passado. Mas nós vimos que até domingo passado já havia demonstração de fé na vida de Jacó. Já haviam entendimentos da aliança, do pacto, por parte de Jacó. Mas o fato é que Jacó nunca realmente havia entendido por completo o significado da graça até a nossa história de hoje. É exatamente nos últimos momentos da vida deste homem que a fé amadurece ainda mais e se transforma numa expressão não apenas de confiança, de rendição, mas de entendimento, de compreensão da graça de Deus. Esse homem levou 147 anos, mas ele finalmente entende a graça, ele finalmente age conforme os pensamentos de entendimento da economia de Deus em salvar pecadores que não merecem ser salvos. Deus, ele estende favor imerecido ao seu povo, e ele faz isso com prodigalidade, com fartura. Ele fez isso com Jacó. E agora, meus irmãos, nós estamos diante de um capítulo da Escritura que nos mostra o ocaso, o final da vida de Jacó. E nos mostra Jacó finalmente respondendo na sua vida inteiramente com base na graça. E aqui nós vemos 3 maneiras pelas quais Jacó é orientado pela graça. Nos primeiros versículos nós vemos que a graça passada molda as ações de Jacó. Depois nós veremos o texto na sua segunda sessão, mostrando que a graça está presente, e estando presente na vida de um homem que a entende, e que está movido por ela, ela continua moldando as suas ações. E finalmente nós vemos um homem que está tão tomado pela graça de Deus e o seu entendimento, que a graça futura também está moldando suas ideias
e suas ações. Vemos aqui um homem completamente moldado e finalmente moldado pela graça do nosso Deus. Vejamos estas coisas, queridos. Vamos primeiramente olhar os versículos de 1 a 7, que nós já lemos. E o passado de Jacó está sendo finalmente compreendido por ele a partir de uma perspectiva da graça de Deus sobre sua vida. No versículo 1, o texto abre-se dizendo para nós que José ele foi informado da doença de seu pai. Então, tendo sido informado que Jacó estava doente, José ele leva os dois filhos, Manassés e Efraim, o mais velho e o mais novo, respectivamente aqui, para visitarem Jacó. Observe que o texto ele começa listando os dois exatamente assim, Manassés e Efraim, conforme a ordem de nascimento deles. Mas depois o texto vai inverter a ordem dos nomes. Efraim passará para o primeiro posto e Manassés para o segundo posto. Quando José e os seus filhos, eles chegam e vão se apresentar a Jacó, nós vemos que é começada aqui uma história por parte do próprio Jacó. Jacó ele está contando uma história. No verso 3 ele diz: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Jacó está falando da graça na sua vida. Ele está contando uma história de como a graça foi vindo, foi fazendo-se presente na vida dele. Ele está contando aqui a fidelidade, e especialmente a graça nesta fidelidade, que Deus concedeu a ele no passado. E especificamente um passado que acontece lá em Gênesis 35. Mais especificamente ainda, a partir do verso 10. Quando na cidade, aqui que ele diz, Luz, que lá no nosso texto de Gênesis 35 é chamada de Betel. Deus aparece a ele, Jacó, pela segunda vez e o abençoa. E traz graça sobre a sua vida. Há uma coisa interessante, se você pegar Gênesis 48, e esta sucinta maneira de Jacó de contar a história, da maneira como a história é contada lá em Gênesis 35. Antes, vejam comigo o verso 4, porque ele continua. Sobre Betel e sobre a bênção de Deus lá nesta segunda aparição a ele, ele diz: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Jacó escolhe fazer dois blocos de afirmação. O primeiro, ele se posiciona no lugar, na história, no passado, e diz que Deus esteve com ele e o abençoou. No segundo bloco, ele referencia-se especificamente a uma maneira como Deus o abençoou, que foi em termos da aliança quanto à sua descendência e sua terra e povo. Mas que nós olharmos lá para Gênesis 35, lá, também veremos a partir do verso 10, que Deus mudou ali o nome de Jacó para Israel. Para que Jacó pudesse assim, naquele momento, se tornar o pai de Israel. Por que, meus irmãos, essa diferença de relato é importante na comparação dos dois textos? Porque na maneira como Jacó está se lembrando de como Deus o abençoou, da maneira como ele está lembrando da graça de Deus, ele não quer fazer dele, nem por um segundo, alguém central nesta história. Ele quer que Deus esteja no foco, no centro. Ele não quer fazer de si mesmo e da sua função na aliança, e de seu papel como pai de Israel, como a troca da relação entre patriarcas com patriarcas para a relação do povo. Ele não quer trazer ele algum merecimento dele, alguma coisa da função dele para a atenção e para o foco de José. Ele quer que José tão somente olhe para o seu passado
E olhando para o seu passado, tão somente entenda que está em Deus. E de nenhuma forma nele, Jacó, os motivos pelos quais este homem foi abençoado. Certamente José tinha alguma noção de quem era o seu pai em termos de todas esses pecados, estas peregrinações ruins, esta maneira ruim de Jacó de viver. Ele sabia e tinha bom conhecimento da disfuncionalidade da família, da má liderança de Jacó. E aqui, obviamente, Jacó, no seu último ato e no seu grande e verdadeiro ato, ele não quer que o seu filho olhe para onde não deva olhar. Ele não quer estar no centro das atenções. Ele não quer que de alguma maneira José chafurde a história para encontrar algum merecimento por parte de Jacó. Não, ele vai para onde Deus ordenou fosse fecundo e se multiplicasse. Ele fala tão somente de graça e bênção. E faz de Deus o núcleo e o foco nas duas coisas. Portanto, meus irmãos, esta é uma coisa importante para aqueles que entenderam a graça de Deus. É fazer da compreensão do seu passado, da sua história, da sua vida, algo centrado exclusivamente no Senhor Deus. Entender a graça de Deus, viver segundo ela, ser reorientado como Jean Valjean foi, e de a partir dali, viver uma vida diferente, e uma vida orientada pela graça, significa deixar de se autoglorificar, de se mesmar, de buscar relevância, papéis importantes, e alguma semicentralidade sua que seja na vida e na história. Há um ditado repetidos por alguns desses teólogos reformados que escrevem muito sobre a igreja centrada no Evangelho, como Matt Chandler, Tim Keller e outros que eles costumam repetir. Eles dizem que Deus não será glorificado se antes nós não formos desglorificados. E este é o exercício que Jacó sabe fazer, quando ele olha para o seu passado e ele encontra a bênção e a graça de Deus no seu passado. Ele toma o cuidado de quando vai lidar no seu leito de morte com seu filho, seus netos, com as gerações daqueles a quem ele deve legar alguma coisa. E ele então toma o cuidado de estar desglorificado nesse momento. O foco não está em Jacó, o foco está em Deus. O foco está especificamente na obra de Deus para demonstrar graça a um canalha, Jacó, que não a merece de forma alguma. Meus irmãos, o ponto-chave aqui é que Jacó finalmente está chegando a um ponto extremamente maduro na sua fé, na sua vida. E ele vê a graça de Deus no passado em sua vida. Para falar alguma coisa que possa afetar o presente e o futuro dos seus descendentes ali, de seu filho e de seus netos. Ele busca o olhar para o passado e a presença de Deus no seu passado como o centro e a graça que lhe fez poder estar naquele momento e naquela ocasião. À luz da graça de Deus para com Jacó, ele agora deseja ser gracioso, ele deseja estender a relação com esse Deus da graça aos seus descendentes. E por isso que nos versos 5 a 7, nós vemos aqui a adoção. Olha, adota Efraim, Manassés como seus próprios filhos. Parece ser uma coisa estranha para nós o que acontece aqui, porque adotar os netos com o pai presente é algo que soaria muito estranho. Por que José concordaria com isso? Isso não é uma forma de tirar os filhos dele. Mas José entende exatamente o que Jacó, seu pai, está fazendo aqui ao adotar seus netos, porque ao fazer isso,
ele está tornando seus netos seus herdeiros diretos. Ele está dando um status legal de herdeiros a Efraim e a Manassés. Como o texto diz, assim como Rúben e Simeão. Ou seja, Efraim e Manassés passariam agora a ser listados não abaixo, mas ao lado de todos os irmãos de José, como herdeiros. E isso faria com que José fosse pai de 2 tribos de Israel. Jacó, que sempre presumiu a graça de Deus, voltando às suas maquinações, aos seus caminhos de manipulação, vez por vez tentando ajeitar as coisas, tentando burlar as coisas. Agora, no final de sua vida, ele apresenta-se como um homem contente, feliz, e um homem que não apenas reconhece a graça de Deus, mas entende os seus mecanismos, a sua economia. Ele reconhece que foi o favor imerecido de Deus que ele recebeu toda a sua vida. E ele está tentando ensinar algumas coisas também a José, a sua descendência, e depois, na outra sessão, veremos construir o entendimento destas coisas para a própria família. O fato, meus irmãos, é que o sistema de valores da graça é uma coisa muito difícil para nós entendermos. Para o próprio José aqui, é uma coisa que em alguma medida soa estranho. E nós costumamos gostar que as coisas façam um sentido muito claro para nós, segundo os nossos critérios. Nós, por exemplo, queremos entender o porquê que alguém deva merecer alguma coisa, ou porquê que eu não mereço alguma coisa. Eu me lembro sempre de uma coisa engraçada sobre algumas culturas. Algumas culturas, seja aquelas mais do norte do hemisfério, do globo, pessoal, Canadá, Europa, é impressionante que aqueles que são mais ao norte, eles têm uma dificuldade maior em receber, em ganhar presentes. Eu me lembro que eu levei uma amiga que mexia com criação de búfalo aqui no Centro-Oeste, para um congresso que tem lá em Maragogi, o Simpósio Reformado Os Puritanos. Por ocasião dessa viagem, nós fomos visitar em São Luís do Quitunde, uma cidade próxima, um amigo dela que também criava búfalos e tinha um laticínio, pequena cidade. A gente comprou kits de mussarela, uma série de produtos de búfalo, né? E ela resolveu então comprar, que ela daria para alguns dos preletores do simpósio. Boa parte dos preletores eram estrangeiros. E um dos preletores, ao receber essa cesta que ela preparou, ele perguntou: mas por quê? Por que você está me dando? Todo desconfiado. Por que eu vou ter que dar em troca? Né? O que me chamou a atenção, meus irmãos, é o quanto nós temos dificuldade de entender a graça. Porque alguém que teologicamente fala da graça, entende da graça e muitas coisas na vida, vive pela graça, por uma questão de cultura, de barreira cultural, de dificuldade cultural, naquele momento teve uma enorme dificuldade de entender um mecanismo de graça. De entender que as coisas, segundo a economia de Deus, elas não precisam ser merecidas. Que para ganhar algo que simplesmente Deus tenha deliberado no coração dele, e tenha feito dentre aqueles a quem ele maneja, ter deliberado no coração, que vai se dar de graça. É assim que Deus tem ensinado o seu povo, conduzido o seu povo, e é isso que Jacó está aqui, aprendendo e praticando. Meus irmãos, nós queremos avaliar pelo mérito, mas Deus avalia pela graça. Mais uma vez, Jacó levou 147 anos para perceber isso, mas finalmente ele percebe isso. E ele começa aqui, resgatando a graça no seu passado. O entendimento de que no seu passado Deus estava lá presente. E Deus era o grande ator. E Deus estava lá por ele ser um Deus misericordioso, de graça, que não espera de nós justificativas,
que não espera de nós pagamentos, mas tão somente que saibamos nos render e receber a sua misericórdia e a sua graça. Isso nos leva à segunda sessão, a partir do verso 8 até o verso 20, quase no final do capítulo. Jacó ele vai continuar no presente da vida de sua família, trabalhando estes aspectos da graça do passado, agora sendo estendida também para o presente. Olha o que ele diz a partir do verso 8. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Aqui nós poderíamos pensar: nossa, Jacó estava gagá, né? Senil, ou então bem ceguinho, porque ele não está conseguindo identificar os filhos de José. Talvez alguém possa pensar: os meninos cresceram e foram criados no Egito, distantes de Jacó, e Jacó não consegue identificá-los, não é familiarizado com eles. Mas bastaria, meus irmãos, continuar lendo o texto. O texto vai nos dizer, no verso 9: respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faz-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Então aqui nós temos a explicação, de parte pelo menos, da dificuldade de Jacó de reconhecer os filhos de José. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. E o texto continua dizendo: então disse Israel a José. Veja que na transição para esse versículo já deixa de ser referido por Moisés como Jacó, e já vemos aqui o chefe da aliança sendo referido. Não apenas e não mais o pai apenas de José, mas há uma solenidade aumentada aqui na troca de utilização do nome. E ele diz: eu não cuidará ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita, pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Aqui no presente da vida destes homens, o que a graça está operando através do seu entendimento por parte de Jacó? Nos padrões que o Egito ensinara como cultura antiga a José, o primogênito vem primeiro. Assim como estas coisas já haviam sido trabalhadas antes, Deus invertendo, Deus passando ao segundo, Deus tirando do primogênito e colocando fazia no segundo. A graça de Deus vai quebrando os nossos paradigmas de merecimento, vai quebrando os nossos padrões de mérito. E então, no cruzamento das mãos, as posições são cruzadas, e pela economia da graça, aquele que era segundo vira primeiro, o que era primeiro vira segundo, porque esse é o padrão de Deus. Porque Deus não age na afirmação do mérito, porque a graça de Deus, ela delibera e ela escolhe segundo a deliberação e a vontade de Deus. E é isso que Jacó está aqui passando a praticar. E o abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes.
seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Há muitas coisas importantes envolvidas aqui. Os meninos nasceram no Egito, estavam crescendo no Egito, à margem da terra prometida, à margem da vivência com o povo da aliança. Então, em certo sentido aqui, nós vemos um batismo aqui. Nós vemos aqui uma solenidade, uma formalidade por parte do chefe da aliança em incluir solenemente, oficiosamente, estes rapazes na aliança. Mas não apenas isso. Percebam que, a despeito do cruzamento que é feito, da inversão entre primeiro e segundo, entre primogênito e caçula, nós vemos que ambos são abençoados. Nós vemos que a reivindicação da bênção do Deus da aliança é feita por Jacó a ambos os rapazes. Jacó, meus irmãos, está completamente aqui moldado pela graça de Deus em sua vida. E ele continua, vendo José, que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Perceba que o piedoso José está demonstrando menos entendimento da graça, está demonstrando desconforto com o entendimento do seu pai da graça. O velho Jacó, o canário Jacó, tem aqui o grande momento de pai, do filho que lhe fora tirado por mais de 20 anos, de poder legar ao seu filho piedoso, ao jovem crente, ao sólido crente José, no final da sua vida. Olha que coisa impressionante, que imagem riquíssima da graça de Deus nós temos aqui. Jacó fazendo uma intervenção sobre a vida desta família, da sua família, de seu filho, de seus netos, sobre toda a influência que a graça de Deus teve sobre sua vida até aqui, moldando sua fé, talhando, treinando sua fé. E no momento em que temos aqui o final da vida do canalha contrastada com a reação do seu filho, que foi até aqui só exibição de piedade, nós vemos o pai que andou mal a vida toda, como um canalha, ensinando piedade ao seu filho piedoso, trazendo desconforto ao seu filho piedoso, por demonstrar mais entendimento da economia de Deus do que este filho piedoso. Que grande mudança de quadro nós temos aqui, meus irmãos. Verso 18: e disse José a seu pai: não assim, meu pai, primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, ele também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim, como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Por quê? Porque a economia da graça de Deus, ela produz estas incríveis inversões.
Porque o padrão de Deus é pôr este mundo de cabeça para baixo. É fazer do menor o maior. É fazer do segundo o primeiro. E creiam-me, não se trata aqui apenas de pessoas. Se trata de padrão. Se trata do que a graça faz. Se trata de dizer, de ilustrar, de colocar diante de nós o que o Evangelho faz. Se trata de dar lições primorosas, primordiais aos javeses da vida. A dizer a eles, olha, um condenado não será sempre um condenado. O segundo não será sempre o segundo. O menor não será sempre o menor. De acordo com a graça de Deus, segundo a economia de Deus, sim, um condenado pode ser perdoado. Sim, o segundo pode vir a ser o primeiro. Sim, o último pode vir a ser o primeiro. Sim, o menor se torna o maior. E a graça de Deus aqui presente na vida desta família, como uma continuidade, como uma extensão de tudo que Deus já havia treinado, ensinado, trabalhado na vida, no coração de Jacó ao longo do seu passado, é para seguir legando a esta família a continuidade destes trabalhos da graça de Deus. Meus irmãos, veja bem, Efraim aqui é mais abençoado do que Manassés. E esta inversão vai fazer com que ele tenha reis da tribo de Efraim. Isso não quer dizer que Deus esteja encerrando, fixando, dando mérito na vida e na descendência de Efraim. Porque a graça vai continuar sendo necessária. Ela vai continuar sendo dada, porque o pecado, por exemplo, vai trazer problemas para a família de Efraim. Jeroboão, filho de Nabate, Nadab, filho de Jeroboão, são ambos da tribo de Efraim. E estas narrativas vão mostrar-nos que sobre histórias dessa família, nós temos sempre um passo para frente, 2 passos para trás. Muito rapidamente, Jeroboão ficará enredado em pecado e idolatria, e Deus cortará a casa de Jeroboão. Porque não se trata aqui de tirar o mérito de um e colocar o mérito no outro. Se trata aqui de deixar claro que o Senhor Deus continuará sendo o Senhor das nossas histórias. E que o que determina as nossas histórias como boas ou más, não é o nosso mérito, mas o florescimento da graça de Deus no meio de cada uma destas histórias, fazendo delas grandiosas, mesmo quando a piedade só surge nos últimos momentos da vida, como aconteceu com Jacó. De maneira que é como aquele hino que nós cantamos, é melhor terminar bem do que caminhar bem e não terminar bem. A vida não é dos que caminham bem, dos que caminham melhor, mas dos que terminam bem, dos que terminam debaixo da graça do nosso Deus. Jacó, ele finalmente aprendeu que Deus não recompensa aqueles que são os mais merecedores. Deus recompensa com base na sua graça. Efraim não é o primogênito, ele não merece isso. Pelos padrões externos, isso causa até um desconforto muito grande. Deveria ser Manassés o primogênito a receber esta bênção especial. No entanto, Jacó, agora cego, idoso, ele vê com muito mais clareza do que José. E em sua visão primordial, orientada pela compreensão da graça de Deus no passado e agora no presente, nós vemos que Jacó vê que a graça é algo que ele só pode ver pela fé, com base na fé. E que ela deve moldar a vida de sua família e de seus descendentes. E finalmente,
nos últimos versículos, ele projeta isso para o futuro. Vejam comigo agora os versículos finais deste capítulo. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Nós vemos aqui ele fazendo duas promessas para José. A do verso 21, de que Deus será com ele e que fará com que ele volte à terra. E ele também faz uma promessa aqui de uma herança futura. Uma terra, um declive montanhoso, que seria uma espécie de, como se estivesse dando uma parte de uma montanha, de herança aqui para José como algo a mais do que de seus irmãos, do que a seus irmãos. Veja bem, meus irmãos, é interessante porque as duas coisas prometidas por Jacó, por Israel a seu filho José, elas estão muito ligadas e totalmente ligadas ao futuro. Mas por que muito ligadas? Porque não apenas é uma coisa futura, mas que é uma coisa que é prometida para depois que José morrer. Depois que ele morrer, ele vai viver, obviamente protegido por Deus, é isso que ele está dizendo. Está prometendo que depois que ele morrer, ele será enterrado na terra de Canaã também, será levado para lá. E que ainda vai ganhar essa montanha lá, que provavelmente vai se lhe servir como túmulo na terra de Canaã. Veja bem, quando José morreu, meus irmãos, ele não foi enterrado na terra prometida. Ele, segundo a prática dos egípcios, ele foi embalsamado. 400 anos depois, quando os israelitas saírem da terra do Egito, eles vão levar os ossos de José com eles. Isso talvez soe como uma coisa nojenta para os irmãos aqui. Mas o fato é que eles carregarão os ossos de José pelo deserto pelos 40 anos. E então, após o término da peregrinação, e aqui nós precisamos lembrar que Moisés está narrando esta história aos seus milhões de ouvintes israelitas no deserto. E somente então depois disso aqui, do momento em que José está pregando, Moisés está pregando essa história, que o povo de fato chega à terra prometida, então os ossos de José serão sepultados em Siquém, na terra de Canaã, quase 500 anos depois da sua morte, em cumprimento a esta promessa de seu pai. O versículo 22 traz esta outra promessa, que seria esta encosta de montanha aqui, que está sendo deixada como um lugar para ser dado, para ser herança de José. Lá em Josué 24, 32, nós temos a confirmação de que esta mesma encosta de montanha é o lugar onde os ossos de José foram sepultados. Ou seja, as coisas estão juntas aqui. O lugar que está sendo dado por herança, de fato, só chega depois do futuro também, 500 anos depois, para abrigar o funeral, o enterro dos ossos de José, 500 anos depois. Então o que vemos é que Jacó, ele está aqui fazendo promessas absolutamente voltadas para o futuro e um futuro posterior à morte de José. É realmente uma graça futura. O que nós precisamos entender é o que Jacó está querendo provocar nos pensamentos e no coração de seu filho José com estas promessas. Meus irmãos, aqui, o pai quer tocar o filho quanto a sua crença na ressurreição. Ele quer fazê-lo lembrar de que é parte do núcleo daqueles que vivem pela graça e entendem a graça,
crerem na ressurreição, entenderem que finalmente Deus haverá de completar em nós o trabalho da sua graça, de nos moldar segundo a graça no futuro, quando erguer-nos dos mortos, ou quando transformar os nossos corpos, no caso da sua vinda, da sua volta, da sua segunda vinda com nós vivos. Ali finalmente, pela graça, nós seremos finalmente remodelados, refeitos como nova criação de Deus. Uma coisa importante que eu sempre ensino aos meus alunos, ensinava aos meus alunos do presbiteriano, e um deles, essa semana, preparando, acredito eu, o sermão, ou uma aula de EBD, alguma coisa para falar sobre graça, o Paulo entrou em contato comigo pelo Facebook. Professor, o senhor ainda mantém aquele seu pensamento, aquele seu entendimento sobre graça? E então eu passei para ele o texto, Graça e Consumação, onde eu falo um pouco sobre isso, e reafirmei para ele, sim, de fato, como Jonathan Edwards e tantos outros ensinaram, graça é muito mais do que favor imerecido. Isto está correto, mas é raso. Graça, meus irmãos, são os começos da glória. A glória do nosso Senhor Jesus Cristo, como Salvador do mundo, como Redentor nosso, como aquele que nos faz novos em todas as coisas, que faz novas todas as coisas e faz de nós nova criação de Deus. Este mesmo Jesus, ele começou na vida de Jacó no seu passado, como os começos da glória de Cristo, lhe refazendo, lhe moldando e lhe recriando. Era a graça no seu passado. E a graça se estendeu com as continuidades das entregas de Cristo a Jacó, até que ele foi sendo cada vez mais refeito à sua imagem e semelhança. Até que finalmente Jacó conhecerá a glória, que significa maturidade da graça, que significa chegar à plenitude em Cristo, em que por Ele, nele, onde subsistem todas as coisas, como nós vimos em Colossenses 1, 15 a 20, nós de fato, na humanidade perfeita dele, nós seremos aquele que ele nos desenhou para ser. Na ficção, Jean Valjean deixou de ser um homem reduzido às suas prisões, reduzidos à perseguição de Javé, para ser um homem mudado pela graça de Deus. E para poder caminhar, sendo refeito como uma nova criação de Deus. Jacó experimentou a mesma coisa. E é isso que nós vamos experimentar no dia da glória. Quando graça e glória se encontrarão. Quando esta graça que temos experimentado no nosso passado, no nosso presente, ela se realiza no futuro como a nossa glória. Isto é o Evangelho. E como é que nós podemos aplicar isso às nossas vidas? Nós começamos, meus irmãos, da mesma maneira como Jacó começou, deixando de andar por vistas, por circunstâncias, sempre com justificativas na ponta da língua, e aprender a andar por fé, aprender a andar rendidos ao Senhor Jesus, sempre prontos para dizer que eu não preciso de desculpas, de justificativas. Eu me rendo a Jesus, eu confio em Jesus, nele eu tenho perdão, nele não há mais nenhuma condenação, nele eu tenho plena redenção, eu tenho salvação. Andar pela fé significa, meus irmãos, que devemos nos enraizar na graça de Deus, que foi estendida a nós no passado, mas que precisa ser experimentada, deleitada, provada no presente. Em outras palavras, ao invés de tentar olhar para o seu passado, usar isso como base para apresentar um caso, um argumento, uma defesa, você deve simplesmente olhar para o seu passado, refletir sobre ele, e nele encontrando Jesus, seguir no presente totalmente dependente dele, confiando exclusivamente nele.
Andar pela fé não é em si um ato de fé. Nós não estamos dando um salto no escuro. É uma maneira diferente de encarar a fé. Quando caminhamos pela fé, mesmo que só possamos ver um passo à frente de cada vez, pois a palavra de Deus, como uma lâmpada, ela ilumina os nossos pés, e ela é uma luz para o nosso caminho, mas ela ilumina exatamente o próximo passo. Assim nós vivemos, um dia de cada vez, sob a instrução de Deus, instrução uma a uma de cada vez, deixando Ele ser Deus, e sendo nós filhos deste bom Pai, deste grande Deus. Quando andamos pela fé, nós andamos discernindo a vontade de Deus, entendendo a vontade desse Deus e sendo obedientes, como um prazer, como um deleite, como uma alegria. Isso nos leva a mais uma aplicação, ou seja, nós precisamos fazer o discernimento constante, diário, do que é bem, daquilo que é mal. Apesar das aparências externas, procurar entender sempre que se definem as coisas segundo o conselho de Deus, não segundo os nossos padrões. Vocês perceberam o tamanho do desconforto de José com a medida de seu pai? Porque ele estava orientado por padrões externos muito fortemente influentes sobre ele. Precisamos andar por fé, sendo capazes de romper com esses padrões e sermos constantemente moldados pelos padrões da graça, pelos padrões do nosso Deus. Significa que nós precisaremos crescer em nossa habilidade de discernir entre o bem e o mal. E finalmente significa colocar nossa confiança além desta vida, na ressurreição dos mortos. José, meus irmãos, era um homem que tinha tudo durante a sua vida, mas nesse momento da sua vida ele estava completamente confortável. E você pode perguntar o que você pode dar a um homem que tem tudo. Jacó deu a José um presente muito especial. Ele dá a José esperança além do túmulo. Ele deu a José a esperança e a promessa de Deus, de que José teria uma participação pessoal nas promessas de Deus, mesmo depois de sua morte. Nós precisamos andar por fé, entendendo que nós temos uma esperança muito maior. Não sobre onde nossos corpos serão enterrados, mas que nossos corpos não permanecerão enterrados. Que Cristo está voltando e que quando Ele vier, Ele ressuscitará aqueles de nós que estão nele dentre os mortos. E a coisa mais importante para você hoje, para que você prove desta vida moldada pela graça, e para que você seja capaz de andar por fé, é que nós o conheçamos, é que nós o amemos, e que tenhamos toda, inteira, confiança nesse nosso Senhor e Salvador, o amado das nossas almas, Jesus Cristo. É disso que você precisa, para que a graça inunde a sua vida como aconteceu no passado, agora no presente. E porque você tenha certeza de que o seu futuro está completamente inundado pela graça, pela glória do Salvador. Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos traz esperança em Jesus Cristo. O nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que foi o Salvador de Jacó, de Israel, aquele que foi o Salvador de José, o Salvador de homens e mulheres ao longo da história, fazendo a graça presente no passado, no presente e certa no futuro de cada um destes homens e mulheres, de nós aqui esta noite. Ó Deus, que nós possamos ter Cristo, a nossa esperança, sob nossos olhos, que Ele conduza-nos na nossa obediência pela fé, e que a graça possa estar, ó Deus, moldando as nossas vidas,
nossa maneira de pensar, nossas escolhas. Ó Deus, as nossas prioridades todas. Que Jesus esteja no centro das nossas vidas. Que Ele, como o começo dele, ó Deus, que nos levar à plenitude dele, nos levará no último dia a experimentar uma nova humanidade, uma humanidade perfeita nele. Que Ele, ó Deus, possa aumentar cada vez mais nos nossos corações, na nossa vida, no domínio dele sobre tudo em nós, cada pensamento, cada palavra, cada ação, o nosso coração inteiro rendido a Ele. É o que nós te pedimos, ó Pai. Dá-nos de ter vidas completamente, inteiramente rendidas a Jesus. É o que te pedimos no nome dEle, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, ó Pai.